Primeiramente, bom dia a todos e parabenizá-lo por essa iniciativa, porque o tema é realmente muito complexo. Eu entendo quando o senador Zé Hélio coloca assim, porque é de ficar perdido mesmo. Os interesses são variados, são muitos e, por vezes, conflitantes. E por isso que, quando surgiu o primeiro foco da manifestação dos caminhoneiros, eu subi à tribuna do Senado e alertei o governo. Porque eu sabia que eu já vinha acompanhando as demandas há algum tempo e via que esse assunto ia ferver. E eu creio que o governo até se assustou quando viu o tamanho, porque, em princípio, meio que ignorou. Eu subi a segunda vez, Vossa Excelência estava coordenando, naquele momento, os trabalhos da casa, e eu avisei que, falei, olha, vai se espalhar pelo país inteiro. Não tinha dúvida. As demandas, vamos dizer assim, o sapato estava apertando no calo de todo mundo. Mas esse problema tem uma complexidade muito grande, porque nós temos, além dos variados prestadores de serviço, vamos colocar assim, nós temos o graneleiro, que trabalha só com grãos, temos o câmara fria, temos o madeireiro, temos os que levam para os atacadistas, o cegonheiro, e por aí vai, uma infinidade, e que, por vezes, tem demandas até um pouco diferentes. Mas uma coisa que eu creio que nós temos que levar em conta é que nós estamos analisando, e até mesmo os manifestantes, eu noto que está analisando essa questão muito pela ótica do mercado, muito pela ótica do frete, vamos colocar. O que está apertando, o que fez toda essa coisa aí é o frete. Mas o momento ele é propício para analisarmos o que aflige toda a classe, o que aflige todo esse setor. Eu trabalhei na Polícia Rodoviária Federal por 20 anos e acompanhei muito esses problemas do setor. Principalmente as tragédias que aconteceram, principalmente a vida sofrida do caminhoneiro. Porque, vamos lá, o que o caminhoneiro quer? Ele quer qualidade de vida, boas condições de trabalho, ele quer um bom salário, quer estar sempre vendo a família, quer ter saúde, quer ser respeitado pelas autoridades, pela fiscalização, quer segurança. Mas quando a gente vê essa lista básica que quase todos os outros trabalhadores brasileiros já têm, você nota que o caminhoneiro não tem nada disso. Porque o que foi colocado aqui é muito... acontece todos os dias. Eles morrem por estradas ruins, morrem por assaltos, trabalham além da conta, sim. Isso aí os próprios patrões sabem que acontece. Ficam em filas por dias, senador Paim, porque já passa para outro problema. Nós temos um problema sério de armazenamento. E o caminhão hoje no Brasil é sim uma extensão dos silos. Esses caminhões ficam. Há poucos dias tinha uma demanda, por exemplo, no estado de Mato Grosso, que faltava um fiscal agropecuário no terminal de carga, no maior terminal de carga da América Latina, da Ferronorte. E essas cargas, aí não tinha quem fiscalizasse essa carga ali. Essa carga ia para o porto, só que lá o caminhoneiro tinha que ficar esperando para que o fiscal liberasse a carga. Às vezes uma semana. Eu conversei com alguns profissionais, às vezes ficava uma semana lá. Quando você veja bem, eu vou dar meu exemplo. Se eu vou no meu estado e fico 3, 4 dias longe da minha família, quando eu chego, a casa cai. Quer dizer, as esposas ficam chateadas com isso, os filhos. E o caminhoneiro, que não é diferente de nós, eles às vezes ficam meses longe da família. Isso desagrega o lar, desagrega a família, às vezes entra droga na família, e por vezes entra droga, por vezes não. A droga já é uma realidade no meio dos caminhoneiros. Algum tempo atrás, na minha delegacia onde eu trabalhava, em Rondonópolis, no Mato Grosso, nós começamos um estudo junto com o Ministério Público do Trabalho, e foi daí que até começou a discussão da jornada de trabalho,
E eu me lembro que o Dr. Paulo Douglas foi demonizado até, mas foi importante o trabalho dele. Ele um dia chegou lá com a equipe multidisciplinar no posto da Polícia Rodoviária Federal e pediu que a gente começasse a parar alguns profissionais. E ele conversava com esses profissionais e dizia, olha, não é obrigado, vocês não pegavam nome, não pegavam nada, mas de uma forma voluntária, senador Paim. Ele coletou amostra de sangue, de urina e tal. E o número foi estarrecedor. Foi estarrecedor. E ali a gente começou a compreender por que tinha tantas tragédias e alguns acidentes inexplicáveis. Porque, como foi colocado aqui pela a nossa companheira aqui, nós não temos no Brasil a cultura ainda de fazer com o sistema, com os acidentes rodoviários, o que se faz com o transporte aéreo, com os acidentes de avião. Ali, eu falo por experiência própria, a gente chega, ela faz o levantamento, e esse levantamento do acidente muito superficial, você preencheu os dados, mandou e está lá, e pronto. Que eu acho que, acho não, isso deveria ser feito, saber o que ocasionou aquilo ali. Muitas vezes você sabe empiricamente, mas foi feito um estudo, o problema é de engenharia, o problema foi de falha humana, o problema foi falha técnica. Então, essas coisas, esses são os problemas seríssimos que afligem, que às vezes está no fundo, o pano de fundo que faz explodir movimentos como esse. Obviamente, eu penso que a discussão ela serviu para levantar esse problema, mas eu temo que o ganho dos profissionais do volante sairá menor desse movimento até. Porque, vamos lá, o frete é mercado. Por mais que a gente tente estabelecer referencial, tabela de preço mínimo, mas não temos como fugir da implacável oferta e procura. Boa parte do que está acontecendo hoje começou quando foi liberado as linhas de financiamento, que o BNDES encharcou um pouco o mercado, que já vinha também de um outro fator, que foi o próprio surgimento da lei dos caminhoneiros. Quando começou a discussão da lei dos caminhoneiros aqui, o frete foi lá em cima, já prevendo esses custos que tinha. E empolgou um pouco a categoria. Isso é um fato, isso é fato. Muita gente, eu tenho amigos que tinha 3 caminhões, ele foi para 7, 8. E a conta chegou agora. E chegou no momento em que a safra atrasou, em que atrasou um pouco. Era um momento de ter dinheiro, quer dizer, faltou dinheiro. E o desespero bateu, porque as contas chegaram. Então, junta isso tudo, esse caldo todo, e aí nós temos esse problema. Mas o que fica é o seguinte, o que vamos fazer com essa oportunidade de ouro que temos? Por isso esse debate é importante, senador Paim. Porque se a gente não aproveitar esse momento para ver todas essas questões, inclusive do profissional do volante, se a gente ficar olhando só sobre a ótica do frete, nós vamos ter em breve outro movimento desse, e talvez pior. Então, esse é um movimento propício para arredondarmos essa coisa e começar a resolver, porque isso não se resolve de uma hora para outra. Agora, eu temo que, e não quero agredir aqui os patrões, não quero que se sinta ofendido, mas eu não vejo essa greve como uma greve dos caminhoneiros. Eu vejo ela uma greve assim como na minha cidade tinha um amigo meu que toda vez que ele precisava subir a tarifa do ônibus, ele colocava os funcionários para fazer greve. E eu não houve isso, não estou acusando que houve isso, mas essa greve ela é mais uma greve pelo calo ter apertado na questão do frete só. Quando se fala da tabela, e aí eu penso que temos como fazer uma coisa próximo, e aí o transporte coletivo ele é um pouco de exemplo. Não que vamos enrijecer o mercado, mas isso também é uma realidade, senador Paim, de que as pessoas estão trabalhando abaixo da tabela, já não se paga. Então, podemos usar aquele índice de preço por quilômetro, por exemplo, que é usado no transporte coletivo. Eu acho que nessa reunião
eu já até sugeri ao ministro Miguel Rossetto que possa se fazer o seguinte: se levanta-se esses custos e coloca-se um percentual para se ter uma referência. Agora, eu não creio também que o governo vá conseguir fazer uma tabela de preço mínimo, porque isso aí quem vai, obviamente, definir é o mercado. Mas fica aqui mais a minha preocupação com o fato de que eu acho que o principal, a engrenagem mestra que move o setor, que é o motorista, eu não estou vendo ele inserido nessa discussão. Ela está muito mais na questão financeira mesmo. Me corrijam, por favor, se eu estiver errado, mas, olha, nós estamos discutindo, por exemplo, financiamento, nós estamos discutindo multas, nós estamos discutindo seguro, nós estamos discutindo o que se refere à parte financeira do setor. E esse profissional que vem há muito tempo aí sendo negligenciado pelo governo, por toda a sociedade até, nós não estamos avançando. Eu vejo isso porque assisti por 20 anos, senador Paim, esses profissionais irem se degradando, evoluindo do ribite para a cocaína, da cocaína para o crack, e com isso as tragédias se aumentando. Aqui foi falado já o número de vítimas que tem no trânsito. Nós já estamos aproximando aí dos 50 mil anual de morte. Isso é mais do que todas as guerras do Oriente. Então, fica esse alerta para a gente poder inserir também nessa discussão. Eu acho que até já perdemos muito, porque, me perdoem, mas eu considero um retrocesso a forma como foi aprovada a lei a toque de caixa. Para mim, houve perdas ali na questão da lei dos caminhoneiros. Mas isso é a minha ótica e, obviamente, tem outros pontos de vista. Muito obrigado.